E aí, tudo bem? Aqui é o David Art, do blog Chief of Design. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os sobrinhos, né? Os sobrinhos que são tão falados, aí, os sobrinhos que atuam na área criativa, na área de design, beleza? Então, vamos nessa! E os sobrinhos que eu tô falando não é aquele sobrinho filho da sua irmã, filho do seu irmão. Eu tô falando daquele pseudo profissional que atua na área criativa, na área de design, né? Aquele cara que é iniciante, muitas vezes cobra muito barato e vê um monte de vídeo de tutorial no YouTube e acha que por causa disso já pode se intitular como designer, atua, cria coisas, cria peças sem nenhuma metodologia, sem nenhum conceito, né? Atua como designer, por exemplo, sem saber o que é design. E o termo sobrinho nasceu daquela história que o cliente sempre tem um sobrinho que faz para ele o serviço do criativo, do designer. Por exemplo, chega um cliente para você e pede um desenho, sei lá, uma ilustração. E aí você fala que é R$500 a ilustração. Aí o cliente vai achar cara e vai falar, pô, R$500, abaixo disso daí. E você responde que não, que é o seu preço, que é o seu valor. E aí ele vai falar, ah, tá bom, então eu vou chamar o meu sobrinho que desenha bem, que ele vai fazer isso pra mim, ele faz por R$10. Vou chamar o filho do meu amigo que faz isso pra mim. Eu vou pegar o moço da gráfica que entende de Corel e que vai fazer pra mim. Então esse nome de sobrinho que a gente dá, o cara que está iniciando agora, o cara que cria sem metodologia, sem conceito, que cobra muito barato e tudo mais, nasceu dessa historinha aí, que é verídica, acontece bastante, acredite. E antes de eu começar a falar mais ainda sobre sobrinhos, eu tenho um aviso para você, é rapidinho. O conteúdo deste vídeo é baseado nas experiências, opiniões, conhecimentos empíricos e teóricos do bonito, inteligente, sagaz e humilde protagonista deste vídeo. De maneira nenhuma, o conteúdo deste vídeo precisa ser encarado como uma verdade absoluta, um dogma ou ser levado a ferro e fogo. Por favor, use o seu cérebro. Este vídeo pode conter pitacos de ironia, sarcasmo e galhofes. Muito obrigado. E a primeira coisa é, atire a primeira pedra quem nunca foi sobrinho um dia. Por mais talentoso que a pessoa seja, dificilmente ela não foi um sobrinho, tá, no início. Até porque ninguém fala quando é criança que quer ser designer, que quer trabalhar com comunicação, né? Você quer ser jogador de futebol, você quer ser astronauta, bombeiro, né? Você vai conhecendo isso aos poucos, ao longo da sua vida. Você vai desenhando, vai criando uma coisa aqui, acolá, vai tirando foto, vai criando desenhos, sei lá, para amigos, para familiares. E aí sim que você descobre o seu talento, que você descobre que você tem que trabalhar com design. Então, a maioria das pessoas, a grande maioria esmagadora, por mais talentosa que ela seja, começa como sobrinho, tá? Então, não há mal nenhum em ser sobrinho, se você tá no início, se você tá começando agora, tá? A gente zoa sobrinho porque é legal, é de prática, é mais ou menos como zoar estagiário, tá? Sempre vai ter piada, mas isso não significa necessariamente que é um mal. Se você está iniciando agora, se você começou agora, se você é bem jovem, tá? E tá dando seus primeiros passos, não há mal em ser um sobrinho ou ser considerado um sobrinho. Então, se você postar algum trabalho em algum fórum, em algum grupo, e alguém vier te esculachar, sabe? Vier falar um monte de coisa pra você, não liga, tá? Você tem que ter consciência que você vai ter que estudar, né? Vai ter que se aprimorar e que você está no começo. E no começo é normal mesmo. Todo mundo erra, tá? Não tem problema algum. Muitas das pessoas que criticam os sobrinhos, né? Eu tô falando desses sobrinhos assim que tem projeção, claro, que vão estudar. Esquecem que já foram sobrinho um dia, ou pior, são eternos sobrinhos, né? São pessoas que não realizam trabalhos, que não dão a cara para bater e apenas criticam as outras, que é algo bem mais fácil, né? Então, se você está iniciando agora,
não tem problema se você for considerado um sobrinho, tá? E talvez a gente até seja um eterno sobrinho, né? Seja um eterno iniciante em várias coisas. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo pra você, mas eu não sou especialista em vídeo. E mesmo assim eu gravo vídeo, tô dando aqui a cara pra bater. Então eu posso ser considerado um sobrinho pra fazer vídeo, por exemplo, né? Então não há mal nenhum ser sobrinho se você tá no início. E atira a primeira pedra quem nunca foi sobrinho um dia. A segunda coisa que eu tenho pra falar é que sobrinhos não competem com profissionais. Sobrinhos competem com outros sobrinhos. E se você é um profissional e você está competindo com um sobrinho, ou você está no local errado, na hora errada, sei lá, você está se posicionando errado, tá, no mercado, ou você é um sobrinho e acha que é um profissional. Sobrinho nunca que vai tirar um emprego de um profissional. Uma empresa grande, por exemplo, uma multinacional, se ela precisar de um brand, precisar de uma marca, ela vai contratar um designer para auxiliá-la. Ela não vai contratar um sobrinho. Então não tem essa que sobrinho desvaloriza o mercado, vulgariza o mercado, porque ele não compete no mercado, ele compete com outro sobrinho. E se você tem um cliente, né, pseudo cliente, que te trocou por um sobrinho, você tem que agradecer, levantar as mãos para o céu, porque com certeza esse cliente só ia te dar dor de cabeça. E também, às vezes, tem aquele tipo de cliente que ele é pequeno, que ele não tem condição de contratar um profissional. Então ele não tem condição de contratar uma agência, um profissional renomado para criar uma marca para ele. E ele precisa de uma marca, ele é um empreendedor individual, tem apenas um funcionário, por exemplo, e precisa de um logo. E aí ele contrata um sobrinho, né? O sobrinho vai lá, faz para ele e é o que ele pode pagar, né? Então às vezes ele até tem a consciência da comunicação, do design, mas ele não tem condições naquela época, naquele período, para contratar um serviço exemplar de um profissional renomado e tudo mais. Então ele contrata o sobrinho e ele tem esse direito, né? Não é porque ele é pequeno, porque ele está começando agora, que ele não pode ter um logo, não pode ter um cartão, né? Não pode ter um banner. Então sobrinho não compete com o profissional. E como eu falei, se você acha que ele está competindo com você, é porque você ou está se posicionando errado, ou você é um sobrinho que pensa que é profissional. Uma coisa legal de se falar é que existem sobrinhos universitários, existem sobrinhos formados. Tem muita gente que pensa que você tem um diploma, já era, você é um profissional, né? E não é bem assim. Ainda mais que a Dilma, né, e o Congresso, a Dilma vetou o projeto de lei de regulamentação da profissão designer e o Congresso validou esse veto, né? Então, você ter um diploma não significa necessariamente que você é um profissional de design. Por mais que você tenha ido na faculdade e tenha cumprido os pré-requisitos. Você fez a prova lá, né, que você passou, você colou, deu seu jeito, você fez o TCC em grupo, você fazia trabalhos em grupo, e você passou, você tem o diploma lá de designer, só que você não é um designer, você é um sobrinho, ou às vezes até pior. E aí você vai lá e esculacha o sobrinho quando ele posta algum trabalho em algum fórum. Então, ter diploma não significa necessariamente que caracteriza o sobrinho ou não. Não caracteriza se o cara é profissional ou não. Existem profissionais ótimos, excelentes, que nunca foram numa universidade. Eu já trabalhei com alguns, tá? Que nunca entraram numa faculdade, mas que são excelentes. E também já estudei, já me formei com pessoas, tá, que tem um diploma, mas são sobrinhos, ou até mesmo pior que sobrinhos. Ele tipo passou daquele jeito, tem o diploma lá de designer, mas não é designer na verdade, tá? E eu não tô dando direta pra ninguém aqui, tá? Que se formou comigo, etc. Mas também se a cara pra você servir, tô nem aí. Então existem sobrinhos universitários, existem sobrinhos com diploma. Não ter faculdade, não ter universidade não significa que você é um sobrinho ou não. Claro que é muito importante você estudar. Eu não estou falando que eu sou contra a faculdade, apesar de eu ser contra a metodologia de avaliação muitas vezes. É importante, tá, você fazer
faculdade, se especializar, fazer curso online, procurar se informar, procurar conhecimento. É super importante, tá? Mas diploma não significa muita coisa. Então você pode ser um sobrinho com diploma ou não. Um outro tipo de designer, que é aquele designer que nunca trabalhou efetivamente, que é aquele cara que se formou, tá? Ele tem diploma, mas ele nunca atuou na área. Ele até estudou direitinho, sabe sobre cores, tipografia, sabe diagramar na teoria, tá? Fez o trabalho certinho, mas nunca trabalhou efetivamente, né? E esse designer de geladeira, muitas vezes, se ele não tá no nível do sobrinho, ele tá um pouquinho acima só, porque ele nunca trabalhou efetivamente. Na teoria é uma coisa, na prática é outra, tá? Você criando é uma coisa totalmente diferente. Você cliente do lado pedindo alteração, você tendo que criar coisas, sei lá, em poucas horas, é totalmente diferente. É assim que você aprende, tá? Não tem jeito. Seria a mesma coisa de quando você está aprendendo a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, você pode ler um monte de material que tem na internet, você pode ver um monte de vídeo no YouTube, você pode fazer o cursinho lá teórico, mas na prática é totalmente diferente. Quando você coloca o pé na embreagem, sente para você poder acelerar, quando você tem alguém atrás buzinando, quando você tem que soltar a embreagem no ponto certo numa ladeira, é diferente. Por mais que você tenha visto vídeos no YouTube do cara falando, acha a meia embreagem e tal, mas na prática, no nervosismo, com tudo em volta, é diferente. E isso serve para qualquer profissão. Claro que eu não estou desmerecendo os pesquisadores, eles são necessários, mas é preciso entrar em campo. Então tem aqueles designers de geladeira que muitas vezes acabam sendo um tipo de sobrinho diferente aí, que até tem um conhecimento, mas nunca trabalhou. E às vezes até o sobrinho que está iniciando agora, quando pega algum trabalho, consegue até executar melhor que ele, ou melhor em menos tempo, porque ele só ficou na teoria. Então esse designer de geladeira muitas vezes pode ser um sobrinho também. Então, além de estudar, é preciso também entrar em campo, é preciso criar. E existe um outro tipo aí de designer, um outro tipo de sobrinho, que é o sobrinho ou designer Peter Pan. É o cara que começa num nível de sobrinho e continua com esse nível de sobrinho, né? Ele não procura conhecimento, ele não procura melhorar, ele não procura se especializar. Então ele começa num nível, continua nesse nível. Isso independe se o cara fez faculdade ou não, se o cara tem diploma ou não. E isso acontece porque ou a pessoa não tem talento, não tem feeling para coisa, ou, que é a maioria esmagadora dos casos, a pessoa não procura melhorar, não procura aprender mais, não procura conhecimento, não procura se atualizar, e aí fica estagnada. E o mercado tá cheio de designer Peter Pan. Eu acredito que tem muito mais designer Peter Pan do que sobrinhos atuando aí no mercado. Então não tem problema se você é um sobrinho agora, desde que você seja um iniciante e que você saiba disso. Que você saiba que você vai ter que estudar, que você vai ter que aprender mais, que você vai ter que criar, trabalhar mais para se tornar um profissional de verdade, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, tudo isso ajuda demais o projeto Chief of Design, e você fazendo isso você vai ajudar, se você gostou desse material. Acesse o blog chiefofdesign.com.br, se inscreve lá na lista VIP para você saber quando tiver novos conteúdos, novos artigos, novos vídeos, novos e-books, enfim, tudo que a gente posta lá. Curte também a página do chefe no Facebook. E é isso, eu vou indo nessa. Até uma próxima, um forte abraço e até mais. Tchau!